Bom, vocês devem saber que seria a apresentação eu e a Lívia, está aí na programação. A Lívia não veio, pois ela descobriu que está grávida e optou por, neste momento de início da gravidez, ela não pegar avião, esse tipo de coisa. E, então, bem-vinda, Lívia, uma das melhores fases da vida. Ter um filho é bom demais. Vamos lá, está correndo esse cronômetro já. Só para ter uma ideia, quantos daqui trabalham em times de produto, em ambiente de produto? Por favor, só levantem a mão. Legal. Empresas de tecnologia que passam por um crescimento muito acelerado enfrentam diversos problemas de processo. Alguns estudos nos mostraram que empresas que passam pelos mesmos problemas na área de UX, empresas como Spotify, Netflix, Airbnb, Salesforce, e não está sendo diferente com a gente lá na Resultados Digitais. Para quem não conhece, a RD é uma empresa SaaS, lá a gente desenvolve o RD Station, um software de automação de marketing digital, para pequenas e médias empresas. A RD existe desde 2011 e de lá para cá passou por expansão em diversas áreas. Uma dessas áreas está sendo a área de design de produto. Como o Thiago já falou, meu nome é Fabiano, eu sou designer, e hoje eu vou falar um pouco de como tem sido esse crescimento lá dentro do time de produto, como tem sido também o crescimento da nossa área de UX, o valor dos projetos paralelos e a importância do designer nesse ambiente de crescimento em larga escala. Para isso, eu vou falar um pouco do contexto do nosso time, quais os problemas que a gente vem encontrando, o que a gente tem feito para resolver esses problemas e também os aprendizados que a gente tem tirado disso tudo. Falando um pouco do contexto do nosso time, isso é mais para vocês entenderem por que a gente fala tanto em crescimento em larga escala, crescimento em larga escala. Lá no início, lá na RD tinha somente um designer, né? O cara que fazia todas as telas do sistema, que também fazia PPT, fazia materiais gráficos, fazia HTML, fazia CSS, fazia JS também. Esse cara muitos de vocês já conhecem, é o Rodrigo Quaresma, que estava aqui o ano passado. E o Quaresma, na época, era o gestor, e o Quaresma começou com o crescimento a trazer mais unicórnios também para integrar a equipe, né? Mas é claro que esse tipo de perfil, com a empresa crescendo, não é saudável. Então, com o tempo, começou a se trazer perfis mais focados em UX, mas também perfis ainda generalistas. Hoje, nós somos 11 designers espalhados em times diferentes. A gente tem nossas rotinas semanais e mensais, mas cada um de nós está em um time diferente, um squad diferente, né? Esse termo squad foi bem popularizado pelo Spotify, vocês já devem conhecer essa metodologia. E o que eles mostraram que realmente funcionava foi porque eles mostraram que cada indivíduo e cada time poderia ter autonomia e, ao mesmo tempo, fazer parte de um todo, né? Então, lá a gente tem squads, tem times que cada time toma conta de uma feature. E a gente também tem, cada squad, claro, é multidisciplinar, com designers, devs, fronts, PMs. E a gente também tem esse conceito de tribos e chapters, mas enfim, não vou entrar muito mais nesse mérito agora, porque acredito que muitos de vocês já conheçam. Lá no início da RD, o time de produto, praticamente o time inteiro era um squad. Para vocês terem uma ideia, essa é uma das fotos mais recentes do nosso time de produto hoje, por isso que a gente fala tanto em escalas de processo. E isso, então, começou a nos trazer alguns problemas, principalmente na nossa área de UX. Porque com a divisão por squads, cada time começou a pensar exclusivamente nos seus problemas, em resolver apenas as suas features. Os designers, então, propunham a solução, muitas vezes desalinhada com o restante do produto, e os fronts basicamente aplicavam essa solução, sem pensar muito em padronização, em componentes, apenas aplicando. Um processo que era extremamente improdutivo e que também causava uma série de débitos de design. Além disso, a gente estava começando a criar uma série de elementos novos de interface totalmente desnecessários, causando, então, afetando inclusive os nossos usuários, né, com problemas claros de UX. Porque a gente estava começando a criar componentes diferentes sem a mínima necessidade. Um exemplo claro de um componente que deveria ter o mesmo uso
e era desenhado de formas diferentes. Então a gente estava com mais gente entrando no time, com esse tipo de problema acontecendo, a gente estava vendo que que a gente precisava fazer alguma coisa porque isso não estava escalando. E lá dentro, a gente tem autonomia de desenvolver projetos paralelos, né? E por mais que a gente identificava que estavam acontecendo alguns problemas de interface, a gente não sabia exatamente os problemas que estavam afetando os nossos usuários de fato, né? Então foi por isso que a gente puxou esse projeto que se chamava Projeto Problemas de UX. O objetivo era a gente ir no cerne do problema e identificar que problemas que estavam afetando de fato os nossos usuários. Então a gente reuniu uma série de designers, fomos a campo, inclusive dentro da própria RD, porque lá a gente tem áreas como Customer Success, vendas, suporte, áreas que lidam diretamente com os nossos usuários. Com isso, a gente conseguiu começar a extrair dados, inclusive traçar padrões e começar a chegar em alguns problemas. A gente também pegou insumos de testes de usabilidade já realizados antes, para juntar tudo isso, e a gente chegou em 4 grandes hipóteses de problemas. Mas eu vou falar apenas de uma hipótese aqui que confirmava o que eu estava falando antes. A gente não tinha um padrão claro de interface, a gente precisava criar um padrão de uso dessa interface. Então a gente precisava iniciar esses trabalhos. O cenário basicamente era, a gente tinha times que estavam crescendo, padrões que não estavam sendo seguidos e uma série de projetos em andamento. A gente via que se a gente não corrigisse isso, a gente ia ter novas inconsistências e ainda mais débitos de design. E por que eu digo isso? Porque a máquina ela não podia perder a velocidade de entrega, né? Então, em time ágil, a gente tem entregas constantes e melhoria contínua acontecendo o tempo todo. A gente teve um marco no final do ano passado, que foi no RD Summit, onde a gente teve uma grande entrega, com diversas novas features e uma nova interface, tudo acontecendo, tudo entregando ao mesmo tempo. Assim que a gente fez essa entrega, a gente foi para dentro de casa e a gente pensou, bom, a gente tem que começar a corrigir isso. A gente então começou um período de limpeza da casa, refatorando HTMLs e CSS, tudo que tinha ficado de legado. E isso também, isso começou como um projeto, uma força-tarefa lá dentro do time de produto, porque não era exclusivamente tarefas dentro de um novo squad, dentro de um novo time. Era apenas mais uma força-tarefa, um projeto que precisava ser feito, tendo autonomia nossa de começar ele. E com isso, a gente deu um pontapé inicial para começar, então, a criar padrões de fato e prevenir que os mesmos problemas voltassem e seguissem ocorrendo. E aí, então, surgiu, no decorrer disso, um novo projeto que se chamou UI Toolkit. O objetivo dele, em tese, era componentizar todo o RD Station. Eu vou falar um pouco mais, então, desse projeto em específico agora, né? Para a gente desenvolver o Toolkit, a gente preferiu organizar ele seguindo a metodologia do Atomic, que eu acredito que muitos de vocês também já conheçam, mas para quem não conhece, basicamente o Atomic ele pensa em explodir o sistema em átomos, moléculas, organismos e templates. Só um parênteses, o RD Station ele tem como base, como fundação, o Bootstrap, né? E isso nos ajudou bastante até a começar esse projeto, a começar esse guia. Então, talvez muitos de vocês, por saberem disso agora, vão perguntar, tá, mas então por que não usa o próprio Bootstrap como guia? Não usa ele que já tem uma grande biblioteca, né? Na verdade, muitos dos nossos componentes já são totalmente customizados e não seguem mais a base do Bootstrap, né? Além do que pode chegar em um momento onde a gente queira desacoplar dele totalmente e seguir um caminho próprio. Então, a gente optou por tomar essa linha mais autônoma nesse momento. Mas voltando então para o Atomic, esse modelo ele é flexível, né? Então, para nós, em alguns momentos, a gente sentia que ele já estava complexo, que a gente pensava o que é molécula, o que é organismo. Então, a gente pegou pelo menos a ideia dele e simplificou. E dividiu em elementos, componentes e templates. Feito isso, o que a gente fez? A gente pegou, criou um board para organizar tudo que realmente deveria conter dentro do toolkit e com isso a gente conseguiu organizar as entregas. Começamos a colocar a mão na massa dentro
daquele projeto, daquela força-tarefa que tinha sido criada, e então surgiu de fato o UI Toolkit da RD Station. A ideia, então, como eu falei, era componentizar tudo o que a gente tinha, e a gente dividiu em duas áreas bem distintas, áreas para front-ends e área para designers. Dessa forma, a gente conseguiria tratar approaches de conteúdos de forma diferente. Com isso, a gente focou em produtividade para o time, e dessa forma os designers poderiam focar em solução, não precisavam mais ficar pensando em elementos de interface. Os fronts, ao mesmo tempo, tinham um lugar para consultar, quando não soubesse como aplicar ou qual componente deveriam aplicar. E com isso, então, a gente dava muito mais agilidade para os times e, ao mesmo tempo, conseguia tentar manter ainda mais consistência em todo o produto. Outra coisa que esse projeto, o Toolkit, visa é o onboarding, né? Porque com isso a gente criou uma base de conhecimento. Agora a informação ali está distribuída e todos que já integram, já estão no time ou estão integrando, têm a possibilidade de contribuir sempre que sentir a necessidade. Outra questão, o Toolkit ele é aberto para a comunidade, né? O link é público, qualquer um pode acessar, pode visualizar os nossos padrões e, além da gente divulgar o que a gente está fazendo, a gente recebe feedback direto sobre tudo que a gente está colocando no ar. E o repositório do Toolkit ele é aberto internamente, então todos lá dentro do time têm a possibilidade de contribuir. A distribuição, assim, então, passa a ser muito mais orgânica. Todos que sentem a necessidade tanto de criar um novo componente ou ajustar algo, têm total liberdade de fazer. E o que a gente tem planejado, então, agora? Tem um novo projeto que está em andamento, que se chama Projeto Brownie, que, inclusive, esse nome foi dado pela Lívia. Ela iria falar sobre isso aqui, então eu também não sei por que se chama Projeto Brownie. Mas a ideia desse projeto aqui, como a gente já tinha pesquisado os problemas dos usuários e os problemas de interface, a gente imergir para dentro do nosso time e identificar os problemas relacionados a time, os problemas relacionados a design. A gente já começou a compilar alguns resultados e tirar alguns acionáveis, e o grande objetivo dele é traçar as responsabilidades dos designers. E talvez tenha a possibilidade da gente começar a especializar ainda mais esse perfil. E uma outra coisa que a gente visa também é a possível criação de um time que não somente tome conta da interface e desse toolkit, mas que trabalhe ativamente para um time de operação para atuar organizando ainda mais e facilitando o trabalho de integração entre os designers e os fronts. E tudo que eu falei até aqui, se eu pudesse resumir em um grande aprendizado, eu poderia falar até que qualquer um poderia levar isso para a empresa de vocês, independente do contexto. Se vocês acreditam em algo de fato, o grande sacado é tentar provar valor daquilo, que é o caso típico do design, que não tem o valor reconhecido mesmo dentro de algumas empresas, depois de algumas iniciativas. E essas iniciativas geralmente vêm em formas de projetos paralelos e autônomos, e projetos que visem de fato resolver algum problema. E o resultado, o output desses projetos, devem sempre virar uma base de conhecimento, distribuída, pensando sempre em ser algo que escale. A Keikendo, ela tem um gráfico de maturidade, e há 3 anos a gente fez um estudo interno, que inclusive a Simone, integrava a equipe, participou também. A gente estava no nível 2, autorreferência. E a própria Keikendo sugere algumas formas de passar de nível. Uma delas é que a gente deveria fazer mais testes de usabilidade. Hoje, com orgulho, eu posso dizer que a gente já está no nível 4, com um processo claro, técnicas e discurso. E pensando ir para um nível 5, colocando ainda mais mindset de design dentro da empresa e até relacionando UX com KPIs, por exemplo. E eu acredito sim que a gente está conseguindo colocar esse mindset de design lá dentro da empresa. Porque todos nós, há um bom tempo, a gente está trabalhando fortemente na cultura de design lá dentro. O que não é nem um pouco fácil da gente conseguir. E o grande valor disso
é que a gente está conseguindo, de fato, provar o valor do design. E que nós, designers, na verdade, provar que a gente não é simplesmente desenhadores de tela, né? Que nós, designers, a gente pode sim, de fato, tomar decisão dentro do time. Por que não a gente não pode pensar em roadmap? Por que a gente não pode trabalhar junto com OKRs? Né? O Álvaro, agora há pouco, falou também na palestra dele que resume muito essa meu último slide, que me permite algo que tu disse, né? Nós devemos desenhar nossa própria estrutura. Ele resume, então, que eu digo que nós, designers, a gente deve, então, assumir esse papel e atuar, de fato, para identificar esses problemas e, então, trabalhar em métodos que escalem um time de design, cultura de design, principalmente dentro de um time de produto. Se alguém quiser falar mais comigo sobre isso, esse é o meu Twitter, e a gente sobrou um tempinho ainda para a gente conversar. Muito obrigado, pessoal. Palmas. Palmas para o Fabiano. Ele falou? Pode deixar correr o relógio aí, a gente tem mais um tempinho para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Já temos uma pergunta lá. Oi. Tudo bem? Boa apresentação. A gente estava discutindo sobre isso esses tempos, num grupo Legal. Que a gente tem. E a minha pergunta vai um pouco mais da operação. Agora vocês foram para o processo, definiram e tal. Como é que é a manutenção desse cara? Ele é vivo, ele está lá e quem é que está mexendo? Antes de vocês terem esse design ops aí que você disse que estão buscando. Exatamente isso, a gente está buscando. A gente não tem ainda. Ele começou, como eu falei, como uma força-tarefa de fato, né? Sendo bem sincero, quando a gente criou essa força, assim, esse projeto, era que esse projeto, de fato, virasse esse time de operação já. Por motivos de negócios, enfim, lá dentro, teve a ideia da gente, a proposta da gente não seguir com isso nesse momento, e esse time, hoje ele é uma célula dentro de um outro time. A gente chama de uma célula que trabalha no toolkit, né? Então, hoje ele é extremamente orgânico de fato. Então, todos têm a autonomia de contribuir. A gente não tem alguém que tome conta de fato dele, e é isso que a gente está buscando agora, e esse projeto Brown, ele busca exatamente isso, comprovar que a gente precisa de fato de um time de operação, que é o que a gente visa com aquele outro slide que eu tinha mostrado. Antes da próxima pergunta, tem alguns avisos antes que o pessoal debande geral, que é... A gente tem a hashtag no Instagram, UXConfBR, se vocês tiram foto, ela pode ser impressa ali, vocês já devem ter visto. Então a gente sugere que vocês tirem foto agora com os palestrantes, façam toda aquela brincadeira ali. E além disso, a gente vai ter ali no stand do BB, a Kellen Serrano falando sobre o Labs Ventures, sobre intraempreendedorismo e fomento de startups e coisas assim. Alguém tem mais alguma pergunta para finalizar? Tem uma pergunta lá? Várias perguntas, na verdade, tem umas 5 mãos. Como temos tempo, daí vai zerar ali o relógio, vai mais 5 minutos. Mais o quê? Não consigo ver. Oi. Bem, beleza. Tá. Eu estou iniciando um projeto Certo. bem semelhante na empresa que eu trabalho, de design system. E eu estou tendo vários desafios também de processo e time e mão de obra para isso. Mas eu queria saber sobre tecnologia de componentização. Se o que vocês estão usando ou usaram, por exemplo, o React, algo que funcione tanto para a web, para iOS, Android, qual que seria essa visão de vocês? Beleza. O RD Station ele é desenvolvido em Ruby, né? Então, com certeza, então, todos os componentes, tudo está feito em Ruby. O que a gente tem é uma gema SAS, que ela distribui. É a mesma gema que lê o RD Station, é a mesma gema que lê o toolkit, né? Então a gente consegue atualizar apenas essa gema e tomar conta dos dois. O nosso toolkit, a parte de front, ela não é tão focada assim em JS, pelo menos nesse momento, né? Então foi uma força-tarefa inicial para a gente conseguir componentizar, principalmente focado em design, em CSS, né? Mas com um approach diferente para quando os fronts fossem pegar algo dali, conseguissem saber o que eles precisavam pegar, e os designers, quando fossem criar algo, sabessem como eles precisariam, o que precisariam
ter de componente para criar, né? Então não é tão focado hoje ainda em tecnologias de React, Ember, enfim, que isso também é algo lá dentro muito discutido, tem ainda qual frente seguir, mas enfim, acho que esse é um outro momento. Já emendo os tem mais 5 né? minutos, tem mais 5. Segurem as palmas. Fabiano? Boa tarde. Beleza, boa tarde. Beleza. Eu sou aquele... Tem ela aqui. Você estava falando do unicórnio lá no início e eu me enquadro muito nele, assim, sou o único designer lá na empresa. Eu queria que você clareasse um pouco como que vocês fizeram para parar e começar a pensar no toolkit, né? Que você falou que teve uma entrega de um negócio importante. E isso, eu estou achando isso muito difícil, assim, porque o business fica pipocando um monte de parceria, o desenvolvimento quer enforcar para a gente entregar logo as telas, e aí não consegue parar para dar importância para essas coisas que são de organização, de padrão, etc. Cara, dificilmente vocês vão conseguir parar, ainda mais tu sendo um único designer, vão conseguir parar para tocar exclusivamente isso. E por isso que eu foquei tanto em falar sobre os projetos paralelos. De alguma forma, isso vai ter que começar como alguma iniciativa. Sabe? Alguma iniciativa para provar que isso realmente é algo que vai resolver um problema. E como tu vai fazer isso, ou qual é o mínimo que tu vai precisar fazer para realmente provar que tu precisa tocar esse projeto, aí é algo que tem que ser estudado lá dentro, até quantas mãos vai ser precisar para ter tocado isso, né? Porque esse aqui ele foi, de fato, um pontapé inicial que foi realizado, né? Assim como agora o teu colega comentou, que tecnologia usa para a parte de front, tá? Isso vai ser outro passo, né? Se a gente tivesse que parar para resolver tudo isso antes, provavelmente a gente não teria feito nada até agora, né? Então, talvez identificar qual seria o mínimo a fazer e num projeto que realmente consiga tocar em paralelo, uma vez por dia ou algumas horas todos os dias, whatever, não sei, né? Mas o mínimo conseguisse fazer para que realmente conseguisse mostrar valor, para que isso consiga ser tocado paralelamente ou dentro de algum lugar e alguém tome conta disso para sempre, assim, sabe? Porque a necessidade, a gente que é designer sabe que precisa, né? Mas para a gente embutir isso dentro da corporação, às vezes é um pouco mais difícil. E é por isso que a gente conseguindo provar valor de alguma forma mais simples é a grande sacada, né? Fabiano. Temos a Denise aqui, vai fazer uma pergunta? Oi, tudo bem? Oi. A minha pergunta é a seguinte: como é que foi para mudar o mindset? Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram em promover a mudança de mindset na empresa? Foram diversas, né? Porque, assim, uma coisa que a gente que é designer começou a crescer, esse time de design lá dentro, é muito claro, quando a gente pesquisa sobre isso também, é que quando uma empresa não tem uma fundação de design, não tem um fundador de design, é uma empresa muito de engenharia e não vê muito o valor do design em si, né? Então, é algo que tem que ser implantando aos poucos mesmo, né? Eu digo muito que o Quaresma, que foi o primeiro designer lá dentro, deve ter sofrido demais, muito lá dentro, para conseguir colocar as coisas em prática, de fato, né? Sendo um designer dentro de uma empresa com um core mental, assim, de engenharia, né? Então, isso são sementinhas que a gente vai plantando a todo tempo. Então, foram diversas coisas que a gente foi fazendo, tipo lavagem cerebral por Slack, com um monte de artigo a todo momento, para todo mundo. Começando a fazer brainstorms e espalhando em tudo que é lugar nas paredes, deixar tudo espalhado, para a galera começar a ver o quanto é importante esse tipo de mentalidade e o quanto aquilo não é para os designers, é para o time de produto, é para a empresa de fato, né? Então, quando a gente começa a fazer com que eles consigam ver isso, de fato, de um tempo para cá, o mindset mudou de vez, assim, porque a RD hoje, o discurso é público de que esse ano é o ano do design, né? Tanto que trouxe o nosso querido Pedro Beleza, nosso gestor de design lá também. Então, eu acredito que por isso que a gente está conseguindo mudar esse mindset. Mas é algo que vai sendo plantado aos poucos, né? Temos tempo para mais uma pergunta ainda. Oi, boa tarde. Temos duas perguntas aqui. A gente trabalha na gestão de pagamentos e o nosso time está com 13 pessoas. A gente trabalha com squad também. Só que o nosso maior desafio é como integrar as pessoas do nosso time que ficam separadas, tanto de local e andares diferentes, como que a gente consegue integrar isso para que todo o time continue sendo um time, assim, porque a gente acaba se perdendo um pouco nessa das squads. Não, é só para agilizar, porque senão não vai conseguir responder. É isso. Tu disse que tem vários designers que não estão mais formando
um time, um todo, assim, é isso? Somos um time, mas ficamos espalhados em diferentes áreas. Legal. A gente tem, antes da gente dividir por squads, era um único time de design, que depois, com a divisão por estrutura, foi cada um para um time, né? Então, a gente começou rituais, que a gente chama de design review, que são a gente reunir todos os designers para discutir tudo que cada um está fazendo, né? Então, a gente pode falar bastante sobre isso ainda. Obrigado. Uma salva de palmas, uma palma de salvas para Fabiano.